último vídeo, nós vimos ali esse exemplo da execução do algoritmo de Prim nesse grafo. O que nós vamos ver agora é a maneira como o Prim apresenta a ideia para a implementação computacional desse algoritmo proposto por ele. O que nós temos aqui é uma matriz de distâncias entre cada um daqueles pares de vértice. Então, no lugar de apresentar o grafo como figura, nós conseguimos representar aqui por essa matriz de distâncias. E aqui uma explicação passo a passo de uma possível estrutura de dados a ser utilizada. E é em cima dela que eu quero fazer algumas análises, colocando alguns termos que até nem aparecem lá no artigo do Prim, mas para facilitar nosso processo de implementação computacional. Então, pensando já na linguagem de programação C#, nós podemos definir uma classe chamada vértice não conectado, em que as propriedades aqui são vértice, distância e vizinho mais próximo. Se nós analisarmos, é o que aparece aqui nessa estrutura colocada pelo Prim. Nós temos qual que é o vértice, qual que é a distância e qual que é o vizinho mais próximo. Isso que aparece aqui no início, com essa configuração inicial, é porque ele escolhe, assim como nós fizemos no exemplo apresentado, o vértice 1 como sendo o vértice inicial. E daí todos os outros, os vértices 2, 3, 4, 5 e 6, estão como não conectados. Nós temos que a distância do vértice 2 para algum vértice conectado, a menor dessas distâncias é 6,7. Por quê? O único vértice conectado é o vértice 1. Então, essa distância de 6,7 é a distância do vértice 2 até o vértice conectado 1. Da mesma forma, a distância aqui de 5,2 representa a distância do vértice não conectado 3 até o vértice conectado 1. E sempre armazenado aqui a distância do vértice não conectado, né, até o vértice conectado mais próximo dele. Com isso daqui, identificou-se que o mais próximo é o vértice 4. Né? Então, nós temos aqui que o 4 é o que está dos não conectados, o mais próximo de um conectado. Quando nós pegamos a distância do vértice 4 para os outros vértices não conectados, nós temos essa estrutura aqui apresentada ao lado. Então, o que é feito inicialmente? Encontra-se o vértice não conectado mais próximo de um vértice conectado. Então, encontrou que o 4 é esse vértice não conectado mais próximo de algum vértice conectado, que está a uma distância de 2,8 do vértice conectado 1. Aí nós temos aqui essa referência. Então, o vértice não conectado mais próximo, que é esse vértice 4, a distância dele para os outros vértices não conectados ainda aparecem aqui. Então, tirando o 4, sobra-se o 2, 3, 5 e 6. E daí nós temos que a distância do 4 até o 2 é 7,3, do 4 até o 3 é 3,4, do 4 até o 5 é 8, e do 4 até o 6 é 4,4. Com isso daqui, nós vamos atualizar essa lista aqui dos vértices não conectados. O que é isso? Quando nós pegarmos o vértice 2, ele era não conectado e continuará aqui sendo não conectado. Ele está a uma distância de 6,7 do vértice 1. Agora, o vértice 4 também é conectado. Só que o vértice 2 está a uma distância de 7,3 do vértice 4. Então, ele está mais próximo ainda do vértice 1. Então, permanece aqui a distância do 6,7 e o vértice mais próximo sendo o vértice 1. Depois, o vértice 3, ele estava a uma distância de 5,2 do vértice 1. E ele está a uma distância de 3,4 do vértice 4. Então, o vértice não conectado 3 está mais próximo do vértice
4 entre os vértices conectados. Essa distância é 3,4. Da mesma forma, vamos fazer a comparação aqui do vértice 5, distância de 5,6 para o vértice 1, enquanto para o vértice 4 é 8. Então, o mais perto dele é o vértice 1, dos vértices conectados. E depois aqui a mesma coisa com o 6, que continua com o 3,6, em comparação lá com o 4,4. E esse procedimento aqui é realizado. Então, olha o que nós podemos pensar aqui nessa estrutura. Nós temos uma lista de vértices não conectados, onde cada um desses elementos que aparece aqui é um vértice não conectado, em que nós temos as propriedades vértice, distância e qual que é o vizinho mais próximo. Aí nós vamos encontrar aqui, nos vértices não conectados, quem que é o mais próximo de algum vértice conectado. Como que nós fazemos isso? Verificamos esses valores aqui. E o mais próximo aqui é com uma distância de 2,8, o vértice não conectado 4. Aí, nós vamos pegar e identificar qual que é a distância do 4 para os demais vértices não conectados e fazemos essa comparação aqui para identificarmos se cada um dos vértices não conectados, eles estão mais próximos do que era o mais próximo anterior, ou se agora esse novo vértice conectado está mais próximo deles. É o que aconteceu aqui no caso, se nós pegarmos o vértice 3. Ele está mais perto do vértice 4 do que estava do vértice 1. E daí teve aqui a distância atualizada. Assim como depois no próximo passo, que nós identificamos aqui que o vértice 3 é o mais próximo, e essa maior proximidade acontece em relação aqui ao vértice conectado 4, nós vamos pegar a distância do vértice 3 até os outros não conectados e vamos atualizar. E daí aqui, ó, o vértice 2, ele estava a uma distância de 6,7 do 1. Não trocamos para o 4, porque o 4 estava a uma distância de 7,3 dele. Mas o vértice 3 está a uma distância de 5,7, que é menor do que o 6,7. Então, nós vamos atualizar aqui que o vértice não conectado 2 está a uma distância de 5,7 do vértice conectado mais próximo dele, e esse vértice conectado mais próximo dele é 3, que é esse aqui que nós estamos chamando de vizinho mais próximo. E assim segue o procedimento até chegarmos aqui, nesse ponto em que a única escolha é fazer a junção do 5 com o 6, e depois esse vértice também é eliminado da lista dos não conectados, e aqui está vazio. E assim nós encerramos o nosso método. Então nós vemos que é um algoritmo que ele exige pouco espaço de memória para guardar os dados, e além disso, nós podemos ter um atalho legal para fazer essa verificação aqui das distâncias, porque basta atualizar a cada uma dessas iterações qual que é a menor distância até um vértice conectado e a qual vértice que essa distância se refere. E dessa forma aqui, então, nós temos já uma ideia para a realização dessa implementação computacional do algoritmo de Prim. E esse procedimento aqui, então, ele vai se repetir enquanto nós tivermos algum vértice não conectado nessa lista de vértices não conectados, nós vamos encontrar qual o vértice não conectado mais próximo desse vértice conectado, vamos remover esse mais próximo aqui da lista e vamos atualizar as distâncias. Esse aqui é o processo básico aqui do algoritmo de